De volta com o Educador Entrevista, aqui agora na companhia do Thiago Dalpino. Thiago, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. É sempre um prazer estar aqui trazendo informações para a nossa cidade de Batatais. Obrigado. Bom, Thiago, falando um pouquinho, né, a respeito da questão do famoso aluguel de imóvel, eu queria falar um pouco dessa questão, desde a importância, né, de se ter um bom contrato, né, de se ter uma estrutura como de uma imobiliária, porque a gente percebe muitas vezes a pessoa tendo grandes prejuízos, achando que, olha, tem um imóvel, vou alugar, vai dar tudo certo, mas não segue os procedimentos corretos e acaba tendo uma dor de cabeça. Luciano, isso é um problema recorrente em nosso município, porque muitos dos proprietários de imóveis, né, imbuídos aí, às vezes de boa fé, na ânsia de ajudar aquela pessoa, que muitas das vezes demonstram um certo desespero ali na locação, porque não tem para onde ir, as pessoas acabam aí colocando, alocando o imóvel para pessoas às vezes sem contratos, de forma particular ali, e isso gera muitos problemas, tanto para o inquilino, né, que tem às vezes cobranças indevidas, perturbações por parte do proprietário ali, e até para o proprietário, que é dano ao imóvel, o não recebimento dos aluguéis, né, e às vezes, muitas das vezes também, dívidas que ficam no imóvel, como água, energia elétrica, IPTU, ou danos até o próprio imóvel, além do não recebimento do aluguel. Então, a importância de um contrato celebrado entre as partes de forma escrita, isso é salutar para que tenha um respaldo jurídico, né, e uma tranquilidade para as partes envolvidas. Com relação à utilização de uma intermediação, se for o caso por parte de uma imobiliária, seria pertinente, porque a imobiliária realiza todas as consultas, né, pertinentes ali, questão de restrições, de nome, garantias, algumas coisas assim, que traz uma garantia, uma segurança maior de recebimento de forma pontual e não dano ao imóvel, porque a gente sabe que muitas das vezes esse imóvel aí é uma fonte de renda, que a pessoa às vezes sobrevive disso, ou tem isso como uma aposentadoria, ou um certo investimento. A gente brinca aí que os patrimônios aí hoje avaliados aí simplesmente em R$200 mil, que é uma casa de forma barata na cidade, você entrega esse patrimônio para alguém sem qualquer garantia. Aí eu brinco assim, então me empresta R$200 mil, não vou te assinar nada também. E aí um dia eu te pago. É mais ou menos assim, um contrato de aluguel sem as devidas cautelas de um contrato desse respaldo. Então fica a dica aí, é muito importante para as partes envolvidas essa garantia. E temos algumas novidades aí que já tem algum tempo no mercado. Algumas imobiliárias já atuam com isso, outras não, né? E muitos particulares desconhecem, às vezes, né? Não sabem ou acham que é difícil. Então a gente tem algumas possibilidades aí que resguarda o patrimônio do proprietário, que é um investimento expressivo, né? Às vezes é de uma vida, isso daí que está a garantia, e se perde e se deteriora. Perfeito. E muitas vezes a gente também vê dois polos comuns aqui na cidade, né? Quem quer alugar e que de fato tem que ter todas essas garantias, e quem está locando o imóvel, né? E uma reclamação muito comum que a gente tem dos espectadores, e o Guto aqui coloca essa questão, que é muitas vezes burocracia, né? Olha, fiadores, mais de um fiador que tem que ser residente na cidade, fiador que tem que ter imóveis, né? De fato, é um modus operandi, é comum, né, essa exigência, e existem outros caminhos para quem não tem essas ferramentas? Quanto à locação, né, isso parte da administradora, algumas formas de garantia. Hoje, a previsão legal é para que a gente possa pedir aí o calção, que muitas das imobiliárias hoje não se utilizam disso, que no máximo seria 3 meses de forma adiantada, né? Valor de 3 aluguéis que fica lá congelado. Esse dinheiro, corretamente, ele deve ser depositado numa conta poupança,
E ao final do contrato de locação, esse valor deve ser restituído à pessoa. A gente sabe que na prática não é bem assim. Às vezes o proprietário acaba usando, gastando esse dinheiro, e não é uma garantia. Está em desuso essa garantia de caução, porque hoje um processo judicial demora um pouco mais que isso. 6 meses, 1 ano. Então, você tem uma garantia de fato ali, mas não é uma garantia real. Então, muitas das imobiliárias, acredito quase todas na cidade, não aceitam mais essa forma de garantia, que seria a forma mais prática. Existe também lá o famoso fiador, né? Que esse é um entrave, que algumas pessoas exigem 2 fiadores, um fiador com 2 imóveis, imóveis na cidade, algumas coisas assim. Isso vai parte de uma especificação, de uma modalidade de trabalho da própria empresa. Você pode pedir 1 fiador, 2 fiadores, ter ou não ter imóvel, isso não importa. Porque muitas das vezes as imobiliárias, elas requerem o fiador, né? A forma correta seria realizar uma averbação na matrícula do imóvel, falando que aquele imóvel foi dado em garantia. E não é feito, porque isso tem um custo, onera as partes, né? Porque tem que ser feito no cartório de registro de imóveis, essa averbação na matrícula, e muitos dos casos, a maioria dos casos, não é feito. E lembrando, quanto ao fiador, existe aquela, tem que ter 2 imóveis, né? O Código Civil, ele resguarda o bem de família, que tem esse, mas eu tenho uma casa só. A partir do momento que você é fiador, você abre mão do bem de família. Então, tendo apenas um imóvel, sendo fiador, aquele imóvel não será mais bem de família numa eventual ação de execução, penhora, porque ele ofertou esse bem, né? E temos 2 formas mais novas aí, que é bastante interessante. A primeira delas é o título de capitalização. Isso também é variável de acordo com a empresa que opera, mas em torno de 10 vezes o valor do aluguel. Às vezes é algo expressivo, né? Um aluguel de R$1.000, a pessoa teria que desembolsar R$10.000 para esse título de capitalização. O que acontece é que não precisa ser de uma única vez. Esse título de capitalização, algumas companhias de seguro, elas parcelam isso de forma até 10, 12 vezes, né? Existe uma incidência de juros, mas pode ser parcelado em cartões de crédito. E até 4 cartões de créditos distintos, não precisa ser necessariamente da pessoa. Isso traz um conforto maior, né, para as partes envolvidas e uma tranquilidade que você vai ter lá na companhia seguradora 10 vezes o valor do aluguel. Sendo que, se for necessário para reparos do imóvel ou no caso de inadimplência, o beneficiário é sempre o proprietário. É acionado isso e se resgata parte desse valor nos casos de título de capitalização. E uma vantagem do título de capitalização é que ele pode ser feito para, inclusive, pessoas que têm algum tipo de restrição no nome. Então, eu não tenho restrição, imobiliária é muito problemática, é dificultoso. Não é verdade. A gente só tenta, né, como imobiliária, resguardar o patrimônio de quem confiou a nós e uma tranquilidade por parte do inquilino. Então, isso tem essa facilidade nos títulos de capitalização. Então, e hoje o filé mignon aí que a gente tem, que as pessoas gostam bastante, é o seguro fiança. Esse seguro fiança, ele é também realizado através de uma companhia de seguros e, no caso de uma eventualidade de um não pagamento ou algo assim, é acionado esse seguro, né, aberto um sinistro, como se fosse de carro, ao bater o carro ter o carro furtado, algo assim. E aí a companhia de seguro, ela faz o pagamento dos aluguéis em atraso, ele faz o pagamento da multa contratual, se for o caso. Ela, dependendo da forma de contratação, pode ser colocado inclusive danos ao imóvel.
danos patrimoniais, né, pintura, água, energia elétrica. Então, todos esses valores agregados podem fazer parte da apólice de seguro, trazendo um conforto muito grande ao proprietário e também ao inquilino, porque esse pagamento ele se faz de forma mensal. E muitas das vezes é através da própria imobiliária. A imobiliária tem algumas parcerias com as corretoras de seguro e no próprio boleto bancário, né, que a maioria adota esse sistema de cobrança, ele já é colocado lá o valor da locação e o valor do seguro. Então não tem risco de inadimplência, porque a imobiliária realiza o pagamento e num eventual sinistro, a imobiliária vai estar ciente, porque o boleto não foi pago, é só acionar o seguro e traz conforto para todo mundo. É falar assim, mas ninguém paga essa conta? Aí tem só um detalhe depois disso, né? A pessoa que realizou a alocação através desse seguro, e se ela deu causa, tipo numa inadimplência, a companhia de seguro vai buscar o ressarcimento, né, através de um processo de restituição. Isso é por conta da seguradora. Só que o conforto para o proprietário é muito grande. Inclusive, a própria ação de despejo é custeada pela companhia de seguro. Então, é algo assim, que hoje 90% de nossas locações é realizada dessa forma, trazendo uma tranquilidade para todos os envolvidos. E aproveitar, Alzira, aqui, né? Sempre tem aquela questão das obrigações, né? Quem é responsável, IPTU, quem é que paga? O proprietário ou quem está alocando o imóvel? Não, essa questão das obrigações acessórias é sempre um problema. Legalmente, o proprietário, né, que no direito é chamado fato gerador, a partir do momento que você tem um imóvel, você é obrigado a realizar o pagamento do IPTU. Só que o IPTU ele tem uma particularidade. Ele vem lá uma vírgula e fala assim, salvo ser convencionado de forma divergente. O que é esse salvo? Se for compactuado entre as partes, né, o locador e o locatário, que ficará a cargo do inquilino, fica a cargo do inquilino o pagamento, né, entre as partes. Aí o que acontece? Numa eventual inadimplência, a prefeitura, né, que é a titular da cobrança do tributo, ela não sabe disso, porque o contrato faz lei entre as partes apenas. E fica lá na prefeitura constando o nome do proprietário. E ela executa quem? Uma execução fiscal? O proprietário. E aí, o proprietário tem que sim realizar o pagamento e depois buscar o direito de regresso contra o inquilino que deixou de fazer o pagamento de forma pontual, porque isso estava pactuado entre as partes. O que muitas das vezes é feito é a cobrança do aluguel concomitantemente com o IPTU. Então, as imobiliárias hoje, elas mandam lá o valor do aluguel, R$1.000, o valor do IPTU, R$100, o valor da parcela, né? Aí você manda o boleto, discriminado, porque tem que ocorrer essa discriminação dos valores que estão sendo cobrados, coloca lá R$1.100 e a própria imobiliária faz essa gestão realizando o pagamento do IPTU para a administração pública. E aí fica todo mundo resguardado. Nesse próprio boleto, muitas imobiliárias também realizam uma cobrança de mais um. Voltando aí ao bloco anterior, o que a gente coloca? Aluguel, IPTU e seguro fiança. E a imobiliária se compromete a realizar o pagamento do IPTU, do seguro, né, e realizar o repasse com o desconto aí dos seus honorários da comissão ao proprietário do imóvel. Então traz uma tranquilidade. Então legalmente é do proprietário, mas ele pode ser convencionado entre as partes de que o inquilino realiza o pagamento. Também outra questão muito comum, né, e a pergunta aqui do Cleiton, inadimplência com relação à água e energia elétrica do imóvel, né? Como sanar esse problema e como acompanhar essa questão? Isso também é um problema bastante recorrente aí em casas de locação. A água, ela não tem nada a ver
com o aluguel. E a energia elétrica também não, né? Então, o que acontece é que muitas das vezes, a maioria das vezes, também não é realizada a alteração de nome nos órgãos competentes. Então, ao fazer o aluguel de um imóvel, qual é a orientação? Ir ao departamento de água e esgoto, apresentar o contrato de locação e realizar a troca do nome para quem de fato está ocupando o imóvel. Da mesma forma, na conta de energia elétrica, vai até o correspondente da CPFL, né? Apresenta-se o contrato de locação, realiza-se a troca e as partes ficam tranquilas. Por quê? Quem vai ser o devedor no eventual inadimplência aí? Quem está no nome. Então, se eu deixar de pagar a conta de água, vai lá e executa, a prefeitura vai executar quem? A pessoa que está no nome. A CPFL, né, hoje eles têm enviado a cartório, muitas das vezes, para realizar a negativação antes da cobrança judicial, também vai no nome de quem consta a energia. Só que não adianta também depois do fato ocorrido, né? Então, você alugou, você vai lá e faz a alteração. Não adianta ter a dívida, tá aqui o contrato e... Não, agora já foi. Porque são coisas distintas. Uma coisa é a locação, outra coisa é o consumo de água, outra coisa é o consumo de energia elétrica, né? Batatais nós não temos, mas, por exemplo, se tivéssemos o consumo de gás encanado, é outro fator, condomínio é outro fator. São entidades, são cobranças diferentes que ocorrem. Então, sempre resguardando. E ao sair do imóvel também, a pessoa que está ocupando deve fazer o mesmo procedimento. Vou lá, pego o distrato, não estou mais ocupando o imóvel, volta lá para o nome do proprietário, tanto da água quanto da energia. Dá um trabalho? Sim, é algo sim que você tem que perder um tempinho, mas a dor de cabeça que economiza é muito maior. Vale a pena perder aí uma tarde e fazer esse procedimento de forma legal, que sana muitas das dúvidas. Às vezes a pessoa aluga um imóvel, e a questão da água não corta a água, né? E a CPFL tem adotado a mesma sistemática. Ela não faz o corte da energia, de fato, ela não sobe no poste e faz o desligamento dos fios. Ela faz no sistema. E aí o inquilino entra, começa a usar a energia elétrica, né? E aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu acho que em sã consciência ele tem que saber que tinha que chegar a conta de energia elétrica ali. E ele finge que nada aconteceu, fala, estou levando vantagem sobre isso. Nesses casos aí, eles têm que tomar bastante cuidado, porque é furto de energia, né? E é crime, tanto de água quanto de energia, uso indevido. Então, se atentem a isso também. Se não está chegando a conta de energia elétrica, procurem saber se está desligado no sistema operacional da CPFL, para que evite multas aí e até um processo judicial contra quem está ocupando o imóvel. Tiago, a Pedro Augusto aqui com uma questão interessante, a gente até comentou no intervalo, que é a questão da entrega do imóvel, não é? Olha, receber o imóvel de tal maneira e ao devolver o imóvel eles têm que estar nas mesmas condições, né? Aí ele pergunta isso, né? A respeito da importância da vistoria e do contrato com a vistoria. Isso, conforme foi mencionado aí no primeiro bloco, a importância do contrato. E faz parte do contrato de aluguel o termo de vistoria. Ele pode compor dentro do contrato ou geralmente ele é um anexo que é realizado e essa vistoria ela pode ser de forma escrita, né, de forma fotográfica, impressa, ou até vídeo. Pode ser gravado um vídeo, mas isso é de suma importância para todo mundo também envolvido, porque o proprietário, ao realizar a locação de um imóvel, ele tem que ter a tranquilidade que quando da restituição, o imóvel esteja nas mesmas condições locadas, né? E o inquilino também, porque às vezes apresenta-se algum problema no transcurso do contrato de locação, que pode gerar um dano ao imóvel, né? E aí, de quem é a culpa? De uma
problema do telhado, um problema estrutural, um problema de encanamento, um problema de fiação, e aí refletiu em outras coisas, na pintura do imóvel, quem é o responsável por isso? Então, essa forma de vistoria, ela é muito importante. E quando os aluguéis são realizados de forma particular, alguns até realizam o contrato de aluguel entre as partes. Mas a grande parte não faz a vistoria, que é o principal, digamos assim, para que tenha comprovado o status quo, o tipo, como estava o imóvel quando foi adquirido. Só com relação aí a esses danos causados, como que ficaria isso na vistoria? As obras que são consideradas necessárias, né, que é parte estrutural, telhado, encanamento, fiação, isso daí sempre é por conta do proprietário. Então, lá, o famoso lá, selou a madeira do telhado, desses telhados mais antigos, e teve um problema de infiltração, nós estamos em épocas de chuva. Foi oriundo do problema do telhado que causou o problema na pintura. Então, por que o proprietário não realizou o reparo? Foi comunicado? Isso tudo tem que ser comprovado, né? Não, ele agiu, ele não teve intenção de realizar o reparo de forma imediata e causou um dano. Então, isso daí é um acessório. Agora, eu quero a pintura. Isso é por conta do inquilino, né? Eu quero pintar a parede aí de cor de rosa porque eu quero. Tudo bem, não tem problema, desde que ao restituir o imóvel esteja nas cores e nas especificações que constam do termo de vistoria. Isso é muito importante. Caso isso não ocorra, tanto a imobiliária, né, ou até o particular, não é obrigado a receber esse imóvel. E o contrato de locação, ele perdura, ele continua vigente. Então, mas eu devolvi as chaves. Você devolveu as chaves, mas não estão em condições, a locação segue até que todos os reparos foram realizados de acordo com a vistoria inicial. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai gerando sim aluguel e, numa eventual cobrança judicial, esses valores são devidos e deverão ser pagos aí ao proprietário, além, claro, dos custos do reparo do imóvel, né, que é por conta do inquilino. Perfeito. E é importante observar isso, é importante ter um acompanhamento ao longo de todo o período de locação, ter o diálogo entre as partes, não é? Para evitar transtornos depois. Isso, eu acho que esse diálogo, essa conversa, ela é salutar para as partes envolvidas, muitas das vezes é intermediada aí por um corretor de imóveis, por uma imobiliária, né? Porque traz um conforto maior para o proprietário, que não tem esse desgaste, e até para o inquilino, porque a imobiliária está lá durante o horário comercial e pode dar esse respaldo para ele, mas essa conversa é sim importante e quando detectado algum problema no imóvel, já levar isso de pronto ao proprietário ou inquilino, para que esse problema não se agrave com o transcorrer do tempo. E uma outra coisa que a gente tem visto, né, é quando os aluguéis são de forma pessoal, realizado entre as pessoas, o que acontece? Muitos vão lá, o proprietário quer entrar na casa também para vistoriar. Essa vistoria é sim possível, tá? Mas não é na hora que o proprietário quer, porque ao realizar a locação de um imóvel, a gente está cedendo a posse desse imóvel ao inquilino. Então, essa conversa e o aviso antecipado ao inquilino, fala, olha, eu posso ir aí semana que vem, amanhã, agendar o horário, para que ele faça a constatação no local. Então, essa conversa pode sim existir, mas lembrando que deve ser previamente combinado entre as partes, um melhor horário, uma melhor forma, para que não ocorra aí transtornos aí às partes envolvidas. Tiago, para quem tiver dúvidas, quiser entender a respeito desses demais funcionamentos, pode entrar em contato com vocês na imobiliária?
Pode, nós temos lá, né, no nosso imobiliário ali na Praça Barão do Rio Branco, 25, próximo do prédio antigo SESI. Nós temos a administração de imóveis, né, a intermediação, compra e venda, e lá também somos corretora de seguros. Isso traz um facilitador, porque como nós já temos a documentação para locação, já é feita a cotação ali. Lembrando que não é obrigatório fazer conosco também, né? Porque eu tenho facilidade, eu tenho banco, eu tenho outra coisa. A pessoa tem todo o conforto, mas a gente está sim sempre à disposição ali para sanar alguma dúvida. Hoje aí eu ocupo o cargo de delegado municipal do Cresce na cidade. Chega até nós algumas denúncias, a gente auxilia também como proceder, às vezes, numa ocupação irregular, de uma locação de uma antecipação de valores de um imóvel que não existe, para quem foi feito. Essa parte de informação assim é dada lá por nós e os caminhos a serem tomados aí em cada um dos casos. Gratidão sempre pela participação conosco, o programa fica à disposição. Obrigado, Luciano, mais uma vez pelo convite. Espero ter trazido algum esclarecimento para a população de Batatais, né, e que faça uso para trazer um conforto para todas as partes envolvidas. Tá? Muito obrigado.